No dia 20 de setembro de 2024, aconteceu um dos casos mais terríveis do Brasil. Na Paraíba, uma mãe tirou a vida do próprio filho de apenas 6 anos de forma cruel em um suposto ritual. Em seguida, tentou tirar a própria vida, mas foi contida pela polícia. Fica aqui comigo que eu vou te contar todos os detalhes desse caso bizarro após a vinheta. O caso de hoje aconteceu no bairro de Mangabeira 4, em João Pessoa. Mangabeira é o bairro mais populoso da cidade de João Pessoa, com cerca de 100 mil habitantes. Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, morava sozinha em um apartamento em Mangabeira há cerca de um mês e não era conhecida pelos vizinhos. Ela tinha um filho de apenas 6 anos, o pequeno Miguel Rian Mendes Alves. O Miguel morava com os avós, com os pais da Maria Rosália, mas costumava passar alguns dias da semana com a mãe. Não se sabe muita coisa da vida de Maria Rosália. Sabe-se que ela é da cidade de Itambé, em Pernambuco, mas mudou-se para João Pessoa em 2020, de acordo com informações de suas redes sociais. Maria Rosália foi internada algumas vezes em hospitais psiquiátricos e possui um histórico de doença mental, mas não consegui localizar nenhuma informação que diga exatamente qual a doença que ela tem. Em novembro de 2023, quando morava em um condomínio no bairro Valentina, também em João Pessoa, Maria Rosália foi vista andando com uma faca na cintura pelos vizinhos. De acordo com as testemunhas que presenciaram a cena, ela estava acompanhada do filho Miguel, que aparentava estar bem agitado. E quando um vizinho a questionou, ela ficou totalmente agressiva. Com medo, os moradores acionaram a polícia para contê-la. Na época, ela foi internada para tratamento psiquiátrico e a mãe de Rosália obteve a guarda do Miguel. Contudo, de acordo com a família, depois que ela saiu dessa internação, ela passou a ameaçá-los e se recusou a fazer qualquer tratamento psiquiátrico, alegando que estava bem de saúde. No dia 19 de setembro de 2024, o Miguel estava na casa da Maria Rosália, quando por volta das 20 horas, os vizinhos começaram a ouvir gritos de uma criança vindo do apartamento. A criança gritava por socorro e dizia que estava com medo. Nesse momento, um dos vizinhos foi até o apartamento, bateu na porta e perguntou o que estava acontecendo. E esse vizinho disse que a Maria Rosália abriu a porta bem assustada e que ao lado dela estava o pequeno Miguel sem roupa, mas com semblante de choro. Maria Rosália disse para esse vizinho que o menino era autista, que ela estava tentando dar banho nele e que ele tinha o costume de fazer escândalos. Ela pediu desculpas pelo incômodo e disse que iria acalmá-lo. Como o vizinho viu que o menino não tinha nenhuma lesão aparente no corpo, ele acreditou em Maria Rosália e foi embora. E de fato, tudo ficou calmo depois, até que na madrugada de sexta-feira, dia 20 de setembro, por volta das 3 horas da manhã, os vizinhos ouviram novamente os gritos da criança pedindo por ajuda. Além dos gritos, os vizinhos também ouviam barulhos de batida, como se alguém tivesse trancado em algum cômodo e estivesse batendo na porta querendo sair. Um dos vizinhos chegou a pensar que essa criança estava sozinha em casa e por isso que estava batendo na porta. E por achar que se tratava apenas disso, de que havia só uma criança sozinha, ele não se preocupou e não acionou a polícia. Mas outro vizinho, que ficou preocupado com a situação, depois de acionar a polícia, decidiu gravar em áudio tudo o que ele estava ouvindo. Não se sabe o horário exato que a polícia foi acionada, mas os policiais chegaram no local por volta das 4h10 da manhã. A equipe da polícia conseguiu entrar com a ajuda de um dos moradores. Só que no momento que a polícia chegou, já não havia mais nenhum barulho. Quando a polícia finalmente entrou no apartamento, além de se depararem com o chão repleto de sangue, eles viram o corpo do pequeno Miguel estirado na cozinha. Mas, infelizmente, ele havia sido decapitado. Nesse momento que a polícia chegou, a Maria Rosália estava sentada com a cabeça do Miguel em seu colo e segurando 2 facas. Então os policiais deram a ordem para que ela soltasse as facas. E de acordo com eles, ela se levantou e tentou atacá-los. Para contê-la, os policiais tiveram que atirar em Maria Rosália várias vezes. E de acordo com os próprios policiais, mesmo ferida, ela continuava indo para cima deles para tentar agredi-los. Quando finalmente ela caiu no chão ferida, a polícia conseguiu algemá-la. Em seguida, o SAMU foi chamado por um dos vizinhos a pedido da polícia. A quantidade de tiros que a polícia efetuou varia de uma fonte para outra. Uma fonte diz que foram 10, outra diz que foram 14, mas de acordo com um dos vizinhos que deu uma entrevista, foram muitos disparos.
Só que mesmo ferida e algemada, a Maria Rosália tentou se soltar e pegou uma tesoura para tentar tirar a própria vida, mas foi impedida pelos policiais. Maria Rosália foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Em um dos quartos do apartamento, a polícia também encontrou um gatinho muito ferido. Eles também encontraram vários vídeos de rituais satânicos de decapitação, o que levantou a hipótese de que o menino tenha sido morto em uma espécie de ritual. Miguel foi enterrado na manhã de sábado do dia 21 de setembro no cemitério Campos Santos, na cidade de Pedras de Fogo, na região metropolitana de João Pessoa. A família soube do crime pela televisão e ficaram totalmente devastados. Eu li em uma fonte, agora eu não lembro exatamente qual, que o pai do Miguel tinha costume de pegar o menino para passar alguns dias da semana com ele, e que ele pegaria o Miguel no domingo daquele final de semana para poder passear. Então a gente percebe que ele era um menino bem amado e cuidado pela família. Maria Rosália segue internada na UTI do Hospital de Trauma de João Pessoa. Ela está em coma e entubada. De acordo com os médicos, seu estado de saúde é grave, já que os disparos que ela recebeu foram na região do abdômen. A justiça decretou a prisão preventiva dela, mas como ela segue internada, ainda não foi ouvida e, obviamente, ainda não passou pela audiência de custódia. Assim que ela receber alta do hospital, deverá ser encaminhada para o presídio feminino Júlia Maranhão, na Paraibana. De acordo com o G1, os 3 policiais que atenderam a ocorrência estão afastados preventivamente para avaliação psicológica. A polícia ainda está finalizando o inquérito, então qualquer atualização desse caso eu venho aqui e trago para vocês e lá no Instagram também. Então não deixe de me seguir lá no @QuemSiqueiraOficial. Deixa aí para mim nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso. Obrigada por assistir e até a próxima.